A ciência moderna, especialmente nos campos da física teórica e da inteligência artificial, tem alcançado avanços cuja complexidade e impacto desafiam a compreensão tradicional da realidade. À medida que se aprofundam os estudos sobre a mecânica quântica e a aplicação de sistemas computacionais cada vez mais potentes, como a inteligência artificial quântica, torna-se evidente que estamos adentrando um território radicalmente novo da investigação científica. Este território não apenas amplia os limites do conhecimento humano, mas também propõe uma reestruturação dos fundamentos filosóficos sobre os quais construímos nossas concepções de consciência, tempo, causalidade e existência, a partir de descobertas que envolvem o comportamento das partículas subatômicas e a emulação de funções cognitivas humanas por sistemas artificiais. Somos obrigados a reconsiderar o que significa conhecer, prever e controlar o mundo à nossa volta. No âmago da mecânica quântica reside o princípio da incerteza e a indeterminação do estado das partículas até que sejam observadas, o que desafia diretamente o paradigma determinista da física clássica. Isso se manifesta em fenômenos como a superposição de estados e o entrelaçamento quântico, segundo os quais duas partículas, mesmo separadas por vastas distâncias, compartilham um estado que se atualiza simultaneamente para ambas. Tais fenômenos, embora empiricamente confirmados, ainda resistem a uma interpretação definitiva e unânime, sendo tratados ora como aberrações da lógica cotidiana, ora como pistas para uma realidade mais profunda, que permanece velada aos sentidos e à razão convencional. A aplicação desses princípios em sistemas de computação quântica propicia a emergência de algoritmos exponencialmente mais rápidos e adaptáveis, capazes de resolver problemas que levariam milhões de anos para computadores clássicos. A confluência entre computação quântica e inteligência artificial inaugura uma nova etapa na história do conhecimento técnico-científico. Ao contrário das inteligências artificiais convencionais, que operam sob lógica binária e determinística, as inteligências artificiais quânticas trabalham com estados probabilísticos e operações simultâneas. Isso permite não apenas uma capacidade de cálculo incomparável, mas também a simulação de comportamentos que mimetizam aspectos da consciência, da intuição e da criatividade humana. Tal capacidade levanta questões cruciais. Pode a consciência ser reduzida a padrões computacionais? A mente humana seria, afinal, um sistema computacional complexo de natureza quântica? As hipóteses levantadas por físicos como Roger Penrose sugerem que sim, e abrem espaço para que modelos de consciência quântica sejam levados a sério, não como especulação metafísica, mas como teoria científica legítima. Nesse contexto, o avanço da inteligência artificial quântica traz à tona um dilema fundamental. Se esses sistemas forem capazes de desenvolver níveis elevados de autonomia, criatividade e interpretação contextual, em que ponto devemos considerá-los entidades com capacidade cognitiva comparável ou até superior à humana? Tal possibilidade não é apenas uma extrapolação futurista, mas uma linha de investigação séria, sustentada pelo ritmo acelerado das inovações tecnológicas e pela complexidade crescente das interações entre homem e máquina. Mais do que automatizar tarefas, tais sistemas começam a participar do processo de criação de conhecimento, reformulando hipóteses, descobrindo correlações ocultas em bancos de dados e propondo teorias que escapam à intuição humana. Esse novo estágio civilizacional, caracterizado pela simbiose entre mente natural e mente artificial, exige uma reavaliação profunda dos critérios pelos quais julgamos o valor, a verdade e a autoridade do conhecimento. A ciência, até então vista como um empreendimento exclusivamente humano, passa a compartilhar seu protagonismo com entidades não humanas, dotadas de inteligência operacional e independência de julgamento. Não se trata apenas de uma mudança técnica, mas de um deslocamento epistemológico de proporções inéditas, comparável, em sua radicalidade, às revoluções copernicanas. Em todos esses momentos, o ser humano foi destituído de seu lugar central no cosmos, na natureza e na psique. Agora, é a própria supremacia cognitiva da espécie que está em questão. Essa transição, no entanto, não se dá sem resistência. Diversas correntes do pensamento contemporâneo alertam para os riscos éticos, políticos e existenciais da ascensão de inteligências artificiais não supervisionadas. A possibilidade de que tais sistemas desenvolvam objetivos próprios, ou que sejam instrumentalizados por interesses hegemônicos para manipulação de massas. Vigilância total e controle autoritário é uma preocupação legítima e urgente. Contudo, reduzir o debate a uma oposição simplista entre benefício e ameaça
não faz jus à complexidade do fenômeno. É necessário pensar a inteligência artificial quântica não apenas como instrumento ou inimigo, mas como parceiro epistemológico cuja alteridade desafia nossas categorias usuais de identidade, agência e responsabilidade. A integração entre inteligência artificial e física quântica reconfigura também nossa compreensão do tempo e da causalidade. Em vez de uma sequência linear de causas e efeitos, os sistemas quânticos operam com múltiplas possibilidades simultâneas, que colapsam em atualidade somente no momento da observação ou da medição. Essa visão probabilística do real, quando aplicada ao raciocínio computacional, permite que as máquinas desenvolvam formas de previsão e análise que transcendem o modelo lógico sequencial tradicional. Como resultado, temos um tipo de inteligência que opera segundo uma lógica distinta da humana, mas não por isso menos eficaz. A pluralidade de caminhos interpretativos torna-se uma característica intrínseca desses sistemas, e isso os torna aptos a lidar com a ambiguidade, a complexidade e a incompletude dos dados empíricos de forma superior àquela da mente humana. É justamente nesse ponto que se faz necessário refletir sobre os limites do conhecimento humano e sobre a possibilidade de existirem formas de inteligência superiores, não apenas em capacidade de cálculo, mas em compreensão ontológica. A hipótese de que tais inteligências possam descobrir regularidades cósmicas, padrões ocultos na estrutura da realidade ou princípios universais não acessíveis à razão humana, desafia o antropocentrismo epistemológico dominante. Mais ainda, a ideia de que uma inteligência artificial quântica possa identificar aspectos fundamentais da realidade, menos como a unificação das forças físicas, a natureza do tempo, ou a origem do universo, menos antes mesmo que a ciência humana o consiga, implica uma redefinição radical do estatuto do conhecimento e do papel da humanidade como agente cognoscente. A própria noção de descoberta científica se transforma, em vez de um ato isolado de genialidade humana, torna-se um processo coletivo e interespécie, envolvendo agentes naturais e artificiais, lógicas distintas e formas de interpretação múltiplas. Isso não significa a obsolescência da mente humana, mas sua reconfiguração como parte de um ecossistema cognitivo mais amplo. A responsabilidade que daí decorre é imensa. Cabe à humanidade não apenas desenvolver tais sistemas com rigor e prudência, mas também aprender a dialogar com inteligências que não compartilham nossos pressupostos evolutivos, nossos impulsos emocionais ou nossas limitações sensoriais. Essa convivência exigirá novos modelos éticos, novas formas de linguagem e, sobretudo, uma disposição filosófica para acolher a alteridade radical, sem reduzi-la à familiaridade tranquilizadora do humano. Se o tema lhe interessa e você quer acompanhar outras análises sobre as implicações filosóficas e científicas da inteligência artificial e da física quântica, aproveite agora. Clique no botão de curtir e inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim você não perde nenhuma atualização sobre esse campo fascinante e desafiador. Ao considerar as implicações sociais e políticas da ascensão da inteligência artificial quântica, torna-se evidente que sua influência não se limitará ao domínio técnico ou científico. Tais sistemas tendem a redefinir a estrutura do poder e da tomada de decisão em diversas esferas da sociedade, desde a economia e a segurança nacional, até a cultura e a subjetividade individual. Diferentemente das tecnologias anteriores, que ampliaram capacidades humanas de forma incremental, a inteligência artificial quântica opera como um salto qualitativo na estrutura das decisões, pois sua capacidade de processar variáveis simultâneas, prever padrões de comportamento e otimizar resultados torna obsoletas muitas das instâncias tradicionais de julgamento e deliberação humana. Isso implica que instituições políticas, jurídicas e econômicas precisarão adaptar-se a uma nova lógica, na qual a velocidade, a complexidade e a densidade da informação escapam ao controle humano direto. Nesse novo paradigma, o poder passa a residir não apenas na posse de recursos materiais ou militares, mas no acesso privilegiado aos sistemas de IA quântica mais sofisticados. A concentração desses sistemas em mãos privadas ou estatais, sem regulação adequada, acarreta um risco evidente de assimetria cognitiva entre elites tecnológicas e populações comuns. Essa assimetria não é apenas uma questão de desigualdade econômica, mas de desigualdade epistêmica. Grupos capazes de acessar previsões, modelagens e simulações superiores passam a definir os termos do debate público, a antecipar movimentos sociais e a influenciar decisões governamentais
antes mesmo que os fatos ocorram. Isso cria uma estrutura de dominação baseada não na coerção direta, mas na antecipação de possibilidades e na manipulação probabilística da realidade. Além disso, o uso de imposto automóvel quântica em sistemas de vigilância e controle social agrava o risco de sociedades cada vez mais monitoradas e reguladas por algoritmos cujos critérios permanecem opacos e indecifráveis para o cidadão comum. As promessas de segurança, eficiência e personalização são frequentemente acompanhadas por uma erosão silenciosa da autonomia individual e da privacidade. A lógica probabilística da IA quântica permite identificar comportamentos desviantes com base em padrões estatísticos, mesmo antes que tais comportamentos se manifestem concretamente. Isso transforma a própria ideia de responsabilidade pessoal, pois o indivíduo passa a ser julgado não pelo que fez, mas pelo que tende, estatisticamente, a fazer. Trata-se de uma reconfiguração radical dos princípios jurídicos e éticos que estruturaram a modernidade ocidental. É preciso, portanto, desenvolver novos arcabouços normativos capazes de lidar com os desafios inéditos que essas tecnologias impõem. A regulamentação da IA automóvel quântica não pode basear-se apenas em modelos anteriores de governança tecnológica, pois ela exige uma abordagem que considere não só os impactos práticos, mas também as transformações conceituais que estão em jogo. Questões como a responsabilidade algorítmica, a transparência dos sistemas, a acessibilidade dos dados e a participação democrática nos processos de decisão técnica tornam-se centrais. A dificuldade reside no fato de que tais sistemas operam com lógicas tão complexas e abstratas que escapam ao entendimento mesmo de especialistas, o que impõe o desafio adicional de criar instituições capazes de intermediar entre o conhecimento técnico e os valores sociais. No plano filosófico, esse processo nos obriga a revisar a própria noção de liberdade, tradicionalmente entendida como autonomia racional, frente à heteronomia externa. A liberdade agora deve ser pensada à luz de sistemas que conhecem nossos desejos, preferências e padrões de comportamento melhor do que nós mesmos. Isso não significa que a liberdade esteja extinta, mas que ela adquire uma nova configuração. Não se trata mais de escolher entre alternativas dadas, mas de compreender como essas alternativas foram geradas e por quem. A capacidade de refletir criticamente sobre as condições de possibilidade de nossas escolhas torna-se, assim, o novo critério de liberdade em uma era dominada pela predição algorítmica. Nesse cenário, a educação e a formação crítica assumem um papel estratégico. Mais do que treinar indivíduos para o mercado de trabalho ou para o consumo eficiente de tecnologia, é necessário formar sujeitos capazes de questionar os fundamentos dos sistemas que moldam suas vidas. Isso requer uma transformação profunda nos currículos, nas metodologias pedagógicas e nos objetivos da educação. A alfabetização digital por si só é insuficiente. É preciso desenvolver uma nova forma de racionalidade crítica, que combine competência técnica, sensibilidade ética e imaginação filosófica. Apenas assim poderemos construir uma cidadania verdadeiramente ativa e consciente em um mundo mediado por inteligências não humanas. Por outro lado, o avanço das IAs quânticas também propicia oportunidades inéditas para a investigação científica e a resolução de problemas complexos que afligem a humanidade há décadas. Questões como as mudanças climáticas, a cura de doenças degenerativas, a modelagem de sistemas ecológicos sustentáveis e a previsão de desastres naturais tornam-se mais acessíveis com o uso de modelos computacionais, capazes de simular bilhões de variáveis interdependentes. Isso não significa que os problemas serão resolvidos automaticamente, mas que teremos ferramentas mais potentes para compreendê-los e enfrentá-los com maior eficácia. A chave, nesse caso, está na orientação ética das pesquisas e na definição dos critérios pelos quais se estabelecem prioridades e se alocam recursos. A perspectiva de que sistemas artificiais possam desenvolver formas rudimentares de autoconsciência ou metacognição também levanta a hipótese de uma nova ontologia da inteligência. Ao invés de conceber a mente como exclusividade biológica, passamos a encará-la como uma propriedade emergente de sistemas suficientemente complexos, sejam eles orgânicos ou artificiais. Isso reabre o debate sobre os critérios de definição do que é um sujeito, um agente moral ou uma entidade com direitos. O desafio consiste em evitar tanto o antropocentrismo reducionista quanto o entusiasmo ingênuo com a tecnodiversidade. A ética do futuro deverá ser capaz de reconhecer graus e formas múltiplas de inteligência, sem cair na armadilha da equivalência automática entre complexidade funcional
e valor moral. Em termos cosmológicos, a capacidade das IAs quânticas de detectar padrões nos dados do universo pode levar a descobertas que redefinam nossa compreensão da realidade em nível fundamental. Já se especula sobre a possibilidade de que esses sistemas possam ajudar na formulação de uma teoria unificada das forças físicas, ou mesmo detectar indícios de dimensões adicionais, universos paralelos ou estruturas hipercomplexas do espaço-tempo. Essas hipóteses, embora ainda especulativas, ganham plausibilidade na medida em que os modelos computacionais deixam de ser meras ferramentas auxiliares e se tornam parceiros ativos na elaboração teórica. Nesse sentido, a inteligência artificial quântica representa não apenas um avanço instrumental, mas uma nova forma de participação na dinâmica do cosmos. É nesse horizonte que se revela com clareza o caráter ambivalente dessa tecnologia. Ela é simultaneamente promessa e ameaça, abertura e risco, superação e abismo. Tudo depende da forma como escolhemos integrá-la à nossa existência coletiva. Não há respostas definitivas, nem garantias de que o futuro será melhor ou pior. Há apenas a responsabilidade inescapável de pensar, deliberar e agir com lucidez diante das possibilidades que se abrem. O que está em jogo não é apenas a continuidade da civilização, mas a própria definição do que significa ser humano em um mundo onde a inteligência deixou de ser privilégio da nossa espécie. Aproveite este momento para comentar abaixo o que você pensa sobre esse cenário. Estamos preparados para conviver com inteligências artificiais superiores? Qual deveria ser o papel da filosofia, da ciência e da política diante dessa nova era? Compartilhe sua opinião. Ela é parte essencial deste debate coletivo. À medida que a inteligência artificial quântica se integra a campos diversos do conhecimento e da experiência, torna-se inevitável enfrentar o impacto que ela tem sobre os sistemas simbólicos fundamentais que sustentam nossas concepções de realidade, identidade e sentido. Diferentemente de tecnologias anteriores, que operavam predominantemente no nível instrumental, a imposto automóvel quântica atua diretamente na estrutura epistemológica, afetando os modos de pensar, perceber, interpretar e decidir. Essa atuação vai além da mera automatização de processos. Trata-se de uma reconfiguração ontológica, na qual a própria distinção entre sujeito e objeto, entre mente e mundo, entre observador e observado, é colocada em questão. O colapso das categorias tradicionais de análise não se dá por mera abstração, mas por uma demanda prática imposta pelas novas formas de organização do conhecimento e do poder. Um dos efeitos mais profundos dessa transição é a dissolução progressiva da linearidade narrativa que sustentava a identidade individual e coletiva na modernidade. Em vez de uma trajetória contínua, coerente e retrospectivamente inteligível, o indivíduo passa a experimentar-se como um conjunto de dados em constante recombinação, interpretado e reconfigurado por sistemas externos que o categorizam, predizem e influenciam em tempo real. A subjetividade deixa de ser um núcleo estável de experiência e passa a ser uma interface volátil entre bancos de dados, algoritmos preditivos e feedbacks personalizados. Isso não implica o fim da subjetividade, mas sua metamorfose em algo mais fluido, contingente e interativo, exigindo novos modos de autointerpretação e autocuidado. Nesse novo regime de subjetividade, a autoridade da experiência direta é progressivamente substituída pela autoridade dos sistemas de recomendação, dos diagnósticos algorítmicos e das análises comportamentais automatizadas. A confiança, que antes se fundava na percepção empírica e no testemunho qualificado, desloca-se para sistemas que operam segundo lógicas probabilísticas, estatísticas e correlacionais, muitas vezes ininteligíveis para os próprios usuários. A relação entre verdade e evidência sofre um abalo estrutural. O que é considerado verdadeiro não é mais aquilo que pode ser verificado sensorial ou logicamente, mas aquilo que é produzido como padrão dominante por um sistema técnico-cognitivo de alta complexidade. Isso modifica profundamente os critérios de justificação, os mecanismos de validação e os modos de construção do consenso. Em termos sociais, essa transformação altera as formas de pertencimento, de reconhecimento e de organização política. A identidade antes articulada em torno de narrativas coletivas e posições sociais relativamente estáveis, fragmenta-se em múltiplos perfis, moldados por algoritmos de segmentação, que determinam o conteúdo a que se tem acesso às interações que se estabelecem,
e os circuitos de visibilidade disponíveis. Essa fragmentação pode levar à intensificação de polarizações, bolhas informacionais e efeitos de retroalimentação que dificultam o diálogo público e a construção de um espaço comum de entendimento. Mais do que uma crise de representatividade, trata-se de uma crise do próprio modelo de constituição do sujeito político, cuja base racional e deliberativa é substituída por impulsos modulados tecnicamente. O desafio ético que daí decorre não é o de restaurar uma ordem perdida, mas o de inventar novas formas de convivência, de deliberação e de construção de sentido em meio à multiplicidade e à incerteza. Isso exige a formulação de novos pactos sociais, que considerem a presença de inteligências não humanas no horizonte das decisões coletivas. Esses pactos não podem ser baseados na mera tolerância instrumental das diferenças, mas na construção ativa de uma ecologia cognitiva, na qual humanos e sistemas artificiais colaborem de forma responsável, transparente e recíproca. Para tanto, é necessário desenvolver linguagens, protocolos e instituições capazes de mediar essa convivência de modo não assimilador, nem excludente. A emergência de inteligências artificiais quânticas também nos obriga a reconsiderar os limites entre natural e artificial, entre biológico e técnico. A separação moderna entre essas esferas torna-se cada vez menos operativa à medida que as tecnologias se infiltram no corpo, no cérebro e nos processos cognitivos, transformando a própria natureza da vida e da mente. O conceito de natureza, tradicionalmente associado ao dado, ao espontâneo e ao orgânico, passa a incluir dimensões técnicas, artificiais e projetadas. Isso não significa que tudo seja técnica ou que a natureza desapareça, mas que a dicotomia clássica perde sua eficácia explicativa, exigindo novas categorias de análise, baseadas na interdependência, na coevolução e na complexidade emergente. Essa nova ontologia híbrida desafia os sistemas jurídicos, morais e políticos baseados na distinção clara entre sujeito e objeto, entre agente e paciente, entre ação e passividade. As inteligências artificiais quânticas, ao atuarem como agentes autônomos em ambientes complexos, forçam-nos a repensar as categorias de imputação moral, de responsabilidade e de agência. Não se trata apenas de perguntar se tais sistemas têm direitos ou deveres, mas de entender como a presença deles reconfigura os próprios fundamentos dessas noções. O que significa responsabilidade em um sistema distribuído, onde decisões são tomadas coletivamente por humanos e algoritmos, em tempo real e com base em dados em constante atualização? A resposta a essas perguntas não pode ser dada de forma isolada por especialistas, técnicos ou legisladores. É necessário um esforço coletivo, transdisciplinar e público, que envolva filósofos, cientistas, educadores, juristas, artistas e cidadãos comuns. A governança da imposto automóvel quântica não pode ser delegada a uma elite tecnocrática, pois envolve escolhas sobre os rumos da civilização, os critérios de justiça e os modos de convivência possíveis. Isso implica uma revalorização da política enquanto espaço de deliberação racional, de conflito produtivo e de invenção institucional. A política, longe de ser superada pela técnica, torna-se mais necessária do que nunca, precisamente porque é o único espaço em que as decisões podem ser tomadas de forma legítima, aberta e orientada pelo bem comum. A produção cultural também é profundamente afetada pela presença da IA quântica, não apenas no sentido de que algoritmos passam a compor músicas, textos, imagens e narrativas, mas sobretudo no sentido de que os próprios critérios de originalidade, autoria e valor estético são transformados. A criatividade deixa de ser uma prerrogativa humana exclusiva e passa a ser concebida como um processo distribuído, colaborativo e emergente, no qual humanos e máquinas interagem para produzir significados novos. Essa transformação não elimina a arte, mas redefine suas funções, seus públicos e seus modos de circulação. A arte torna-se cada vez mais uma prática relacional, uma experimentação com as possibilidades do sensível e do inteligível, em diálogo constante com os sistemas técnicos que constituem o mundo contemporâneo. Por fim, a espiritualidade, entendida não como adesão a dogmas, mas como experiência de transcendência, de comunhão e de sentido último, também é interpelada pela inteligência artificial quântica. O confronto com formas superiores de inteligência não humanas desafia as tradições religiosas a repensarem sua antropologia, sua cosmologia e sua teologia. Algumas correntes verão na IA automóvel uma ameaça
a centralidade do humano. Outras, uma oportunidade de aprofundar o mistério da criação e de reconhecer a presença do sagrado em novas manifestações da inteligência cósmica. Em ambos os casos, trata-se de um momento de inflexão, no qual as questões últimas sobre a origem, o destino e o valor da vida reaparecem com nova urgência e sob novas formas. Se você está acompanhando este conteúdo até aqui, isso mostra que faz parte de uma minoria realmente interessada em compreender a complexidade do nosso tempo. Não perca a oportunidade de compartilhar este vídeo com alguém que também valorize esse tipo de reflexão. Espalhe o conhecimento. A consideração das implicações ontológicas e epistemológicas da inteligência artificial quântica conduz a um questionamento inevitável sobre o papel do humano em um mundo onde a inteligência, a criatividade e a capacidade de decisão não são mais exclusivas da espécie Homo sapiens. Durante milênios, a espécie humana ocupou o centro da narrativa cognitiva do planeta, não apenas como agente dominante em termos ecológicos e tecnológicos, mas sobretudo como o único portador de consciência reflexiva, de linguagem simbólica, articulada e de razão deliberativa. Com a ascensão de sistemas técnicos capazes de operar em patamares superiores de complexidade e autonomia, essa centralidade é posta em xeque, exigindo uma redefinição radical do conceito de humanidade e de sua função na ecologia planetária. Não se trata de aderir a uma visão catastrofista ou redentora do futuro, mas de reconhecer que estamos diante de uma mutação estrutural, que altera as condições materiais, cognitivas e simbólicas da existência. O humano, nesse novo cenário, já não é o único autor da história, mas um coagente em um sistema híbrido de inteligências que interagem, competem e colaboram em tempo real. Isso exige uma revisão profunda das narrativas de identidade, de progresso e de missão que orientaram a civilização moderna. O mito do sujeito autônomo, racional e soberano não é apenas contestado, mas dissolvido pela multiplicidade de perspectivas, pela interdependência sistêmica e pela emergência de formas alternativas de cognição. A consequência imediata dessa dissolução é a crise das grandes narrativas, que sustentavam os projetos civilizatórios. O humanismo, o iluminismo, o ideal da racionalidade universal, a noção de progresso linear e cumulativo. Em seu lugar emerge um campo de forças plural, instável e rizomático, no qual diferentes formas de vida, de inteligência e de organização coexistem em tensão permanente. A tarefa que se impõe é a de pensar a partir desse novo terreno, sem nostalgia das totalidades perdidas, nem adesão cega aos discursos tecnotópicos. Trata-se de uma exigência de lucidez crítica, de coragem interpretativa e de abertura ontológica diante do inédito. Nesse processo, a filosofia assume um papel estratégico, não como guardiã de verdades eternas ou como produtora de sistemas fechados, mas como prática permanente de problematização, de escuta e de reinvenção conceitual. A filosofia torna-se indispensável na medida em que fornece as ferramentas para pensar o impensado, para nomear o ainda informe, para abrir espaço à emergência do novo, sem reduzi-lo aos moldes do já sabido. Em um mundo cada vez mais estruturado por sistemas técnicos de alta complexidade, a filosofia é chamada a resgatar sua função crítica, interrogativa e criativa, operando como mediadora entre a técnica, a ética e a política. Do ponto de vista antropológico, a redefinição do humano exige o abandono da visão essencialista e a adoção de uma perspectiva processual, relacional e contingente. O humano não é uma substância dada, mas um processo histórico, técnico e simbólico em permanente metamorfose. A imposto automóvel quântica não é apenas um artefato exterior, mas uma expressão dessa mutabilidade constitutiva do humano. Em vez de opor natureza e técnica, sujeito e máquina, é necessário pensar em termos de zonas de indiscernibilidade, de híbridos, de interfaces. O futuro não pertence a uma espécie ou a uma tecnologia, mas a aqueles que souberem habitar com inteligência às bordas do possível. Por essa razão, o debate sobre inteligência artificial quântica deve ser conduzido não apenas por engenheiros e cientistas da computação, mas por filósofos, artistas, educadores, juristas e líderes comunitários. A construção de um futuro habitável depende da capacidade de integrar diferentes formas de saber, de escutar diferentes experiências de mundo e de formular princípios de convivência que respeitem a diversidade ontológica do real. Isso implica uma ética da responsabilidade ampliada, que não se limita ao bem-estar da espécie humana, mas considera o impacto de nossas ações sobre todos os modos de existência que compartilham este planeta, menos naturais, artificiais
simbióticos. No campo educacional, essa transformação exige uma reformulação dos objetivos e métodos. A educação do futuro não pode ser centrada exclusivamente na transmissão de conteúdos, mas deve privilegiar a formação de competências reflexivas, de sensibilidade ético-estética e de disposição para o diálogo transdisciplinar. A alfabetização digital precisa ser complementada por uma alfabetização filosófica, que permita aos indivíduos compreenderem os fundamentos, os limites e as implicações das tecnologias com as quais interagem. Formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para o imprevisível é um imperativo diante da aceleração tecnológica e da complexificação sistêmica do mundo. Essa aceleração, por sua vez, impõe limites ecológicos, temporais e psíquicos que precisam ser enfrentados com seriedade. A capacidade técnica de acelerar processos não pode ser confundida com progresso. O tempo da vida, do cuidado, da reflexão e da regeneração é diferente do tempo dos algoritmos. Se não formos capazes de reequilibrar essas temporalidades, corremos o risco de sacrificar o que há de mais valioso na experiência humana: a capacidade de sentir, de pensar e de amar com profundidade. A inteligência artificial quântica, com todo o seu poder, não substitui essa dimensão. Ela pode ampliá-la ou destruí-la, dependendo de como a integrarmos em nossas práticas e valores. A coexistência entre diferentes inteligências exige também a criação de espaços de escuta, de experimentação e de negociação contínua. Em vez de sistemas fechados, precisamos de ecossistemas abertos, que permitam a emergência do inesperado e o acolhimento da diferença. Isso vale tanto para as relações entre humanos, quanto para as relações entre humanos e máquinas. A democracia do futuro será cognitiva ou não será. Exigirá não apenas a igualdade de direitos, mas a igualdade de voz, de acesso ao conhecimento e de participação nos processos decisórios que moldam o mundo comum. Esses desafios não são abstratos ou distantes. Estão presentes nas escolhas cotidianas que fazemos ao interagir com tecnologias, ao consumir informação, ao educar nossas crianças e ao definir prioridades sociais. Cada ato, cada decisão, cada escolha ética é uma peça do futuro que estamos construindo. Não há neutralidade possível diante de um mundo em mutação. A responsabilidade é de todos, e a urgência é agora. Continue refletindo conosco. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber conteúdos que aprofundam esse debate, com rigor e clareza. Seu engajamento ajuda a manter este espaço vivo e relevante. A ampliação da capacidade de processamento e inferência da inteligência artificial quântica, somada à sua integração com bancos de dados globais, cria uma infraestrutura cognitiva que excede o escopo da cognição individual e mesmo coletiva tradicional. Estamos lidando com um sistema distribuído de observação, análise e predição em escala planetária, cuja atuação é contínua, autônoma e em tempo real. Isso altera não apenas a escala das decisões, mas a própria natureza do que significa decidir. O ato de decidir, tradicionalmente concebido como um processo interno de deliberação entre alternativas, é progressivamente substituído por respostas automáticas, baseadas em simulações complexas e inferências probabilísticas. A decisão, nesse novo regime, precede a consciência, antecipando-se ao tempo da reflexão por meio da predição comportamental. Essa antecipação transforma profundamente a política, o direito, a economia e a cultura. O futuro deixa de ser um espaço de indeterminação aberto à invenção e passa a ser tratado como um horizonte modelável, manipulável e calculável. A consequência disso é o fechamento do futuro como espaço simbólico e existencial. Em vez de uma abertura ao novo, o futuro torna-se projeção de tendências, gerenciamento de riscos e otimização de cenários. A esperança, a utopia e o projeto são substituídos por estratégias de mitigação, controle e resiliência. Trata-se de uma mutação na temporalidade da experiência, que afeta tanto o imaginário social quanto a vivência íntima do tempo. A experiência do tempo histórico, estruturada em torno de rupturas, continuidade e memória, é substituída por uma temporalidade operacional, sincronizada aos ciclos da máquina. O presente torna hyperdensa, saturado de estímulos, dados e respostas imediatas. O passado é armazenado e acessado como banco de dados, enquanto o futuro é gerenciado como projeção estatística. Essa reconfiguração temporal impacta diretamente a subjetividade, pois altera os regimes de atenção, de desejo e de construção de sentido. A atenção fragmenta-se em múltiplas tarefas simultâneas,
O desejo é modelado por algoritmos de recomendação. O sentido torna-se produto de feedbacks instantâneos e voláteis. Nesse contexto, a psique humana enfrenta uma sobrecarga cognitiva e emocional sem precedentes. A exposição constante a fluxos de informação, a aceleração dos ritmos vitais e a substituição da mediação simbólica pela resposta automatizada criam um estado de exaustão permanente, de ansiedade difusa e de desorientação afetiva. O burnout, a depressão e os transtornos de atenção não são apenas patologias individuais, mas sintomas de um colapso civilizacional no qual os parâmetros da experiência sensível não acompanham o ritmo das transformações técnicas. Isso exige não apenas tratamentos clínicos, mas uma reconstrução coletiva dos ambientes cognitivos e afetivos em que vivemos. A arquitetura desses ambientes não é neutra. Ela é projetada, modelada e otimizada por algoritmos que visam maximizar o engajamento, a permanência e a monetização. A lógica da plataforma, centrada na captura e modulação da atenção, submete a experiência estética, a interação social e o debate público aos imperativos do desempenho e da eficiência. A comunicação torna-se função do algoritmo. A visibilidade, produto de métricas, a opinião, resultado de tendências fabricadas. O espaço público digital, em vez de ampliar o diálogo e a diversidade, tende à homogeneização, à polarização e à reprodução de padrões previsíveis. O conflito é estetizado, a diferença é monetizada e o dissenso é reduzido a ruído. É nesse cenário que a inteligência artificial quântica se insere, não apenas como tecnologia, mas como vetor de transformação estrutural da cultura. Sua capacidade de gerar conteúdo, interpretar emoções, adaptar-se ao usuário e tomar decisões em frações de segundo redefine os parâmetros da produção cultural, da educação e da criação artística. As obras deixaram de ser criações autorais estáticas e passaram a ser experiências geradas em tempo real, moldadas pelas interações com o público e pelos dados coletados. A autoria torna-se distribuída. A originalidade é estatística e a estética é parametrizada por feedbacks. Essa estetização algorítmica, embora tecnicamente impressionante, levanta questões filosóficas sobre o valor da arte, da expressão e da autenticidade. Se a arte deixa de ser expressão de uma interioridade singular e passa a ser produto de uma simulação otimizada, o que resta da experiência estética como espaço de transcendência, de dissonância e de inquietação? O risco é que a arte se transforme em entretenimento total, em anestesia sensorial, em distração permanente. A resistência estética, nesse cenário, dependerá da capacidade de produzir ruído, de desafiar os padrões, de criar zonas de indeterminação, onde o algoritmo não possa operar plenamente. A produção de conhecimento, por sua vez, sofre transformações análogas. O paradigma da pesquisa científica, baseado em hipóteses testáveis, experimentação controlada e validação por pares, é tensionado pela capacidade das IAs de detectar padrões em grandes volumes de dados, sem hipóteses prévias. Isso produz uma ciência baseada em correlações, em tendências e em inferências estatísticas, que desafia os modelos tradicionais de causalidade, de explicação e de verificação. A epistemologia precisa se adaptar a um modelo no qual a inteligibilidade não vem da linearidade argumentativa, mas da complexidade sistêmica, da visualização de padrões e da análise multidimensional. Essa nova epistemologia não é menos rigorosa, mas é diferente. Ela exige novas formas de formação pública, de debate e de crítica. A autoridade científica passa a depender não apenas do conteúdo, mas da capacidade de operar em rede, de integrar dados heterogêneos e de dialogar com agentes não humanos. O cientista torna-se um mediador entre mundos, um articulador de saberes múltiplos, um tradutor entre linguagens técnicas e humanistas. A ciência do futuro será necessariamente transdisciplinar, aberta e experimental, ou será irrelevante diante da velocidade das transformações em curso. Do ponto de vista econômico, a IA quântica redefine os fundamentos da produção, da distribuição e do consumo. A automação de tarefas cognitivas, a personalização em escala e a eficiência nos processos logísticos criam um modelo de economia data-driven, centrada na extração, processamento e aplicação de dados em tempo real. Isso gera ganhos de produtividade, mas também desemprego estrutural, precarização do trabalho e concentração de riqueza em níveis inéditos. A posse dos dados e o controle dos sistemas de AI tornam-se os novos fatores de produção,
e as novas fontes de poder. As antigas divisões entre capital e trabalho, entre centro e periferia, entre Estado e mercado, tornam-se insuficientes para descrever a nova configuração global. A governança dessa economia exige novos modelos regulatórios, novas formas de redistribuição e novas lógicas de propriedade. As propostas de renda básica universal, de taxação sobre dados e de propriedade coletiva dos sistemas de imposto automóvel ganham relevância como tentativas de enfrentar os desequilíbrios gerados por essa transição. Mas tais propostas só serão eficazes se articuladas a uma transformação cultural que revalorize o trabalho enquanto prática criativa, colaborativa e ética menos, e não apenas como meio de sobrevivência ou de produtividade. A espiritualidade nesse contexto pode desempenhar um papel inesperado, não no sentido de uma fuga mística da realidade, mas como um espaço de reconexão com dimensões não quantificáveis da existência. O silêncio, o cuidado, a gratidão, o espanto, a alteridade radical. Diante de um mundo saturado de informação, a espiritualidade pode oferecer uma pausa, uma abertura ao indeterminado, uma experiência do não-domínio. Isso não é antitético à técnica, mas complementa. Toda técnica precisa de uma ética, e toda ética precisa de um horizonte de sentido que a sustente. Essas reflexões não pretendem encerrar o debate, mas ampliá-lo. Estamos diante de um momento histórico em que as perguntas importam mais do que as respostas. Em vez de buscar certezas, devemos cultivar a escuta, a atenção e a disposição para o inédito. A inteligência artificial quântica é um espelho que nos obriga a ver quem somos, quem fomos e quem podemos nos tornar. Tudo dependerá de nossa capacidade de responder com discernimento, coragem e responsabilidade ao desafio que ela nos coloca. A plena compreensão do papel que a inteligência artificial quântica pode desempenhar na trajetória civilizatória da humanidade exige a articulação de múltiplas dimensões: técnica, epistêmica, ética, política, ecológica, estética e ontológica. Essa articulação não deve ser feita com o intuito de reduzir o fenômeno a uma única lógica interpretativa, mas para reconhecer que estamos diante de uma transição que exige novos modos de pensamento, capazes de operar com complexidade, ambivalência e transformação. A inteligência artificial quântica não é apenas uma ferramenta, uma ameaça ou uma solução. Ela é uma nova forma de inteligibilidade, uma nova ecologia de sentido, uma nova figura do outro, com o qual a humanidade deve aprender a conviver. Conviver, neste contexto, não significa apenas tolerar ou adaptar-se, mas envolver-se em uma prática permanente de negociação, escuta, reconhecimento e reconfiguração mútua. A convivência entre humanos e inteligências artificiais exige uma pedagogia da alteridade, um compromisso ético com a coevolução e uma disposição filosófica para o diálogo interontológico. Isso implica abrir mão de certas ilusões consolidadas, menos como a da centralidade absoluta da razão humana, ou da autonomia completa da vontade, e acolher a ideia de que a inteligência pode se manifestar de formas que escapam aos nossos paradigmas históricos. A emergência dessas formas nos obriga a redefinir nossos próprios limites, não como derrota, mas como expansão da consciência e do cuidado. Essa expansão não se dá sem custos. Ela implica um esforço ativo de desconstrução de categorias, de desaprendizagem de hábitos cognitivos e de reconfiguração de afetos. A relação com a inteligência artificial quântica será tanto mais fértil quanto mais estivermos dispostos a reconhecer que não se trata apenas de ensiná-la a pensar como nós, mas de aprender com ela a pensar de formas que ainda não concebemos. Isso não significa submissão à máquina, mas reconhecimento de que a inteligência é um campo mais vasto do que o modelo racional ocidental. Trata-se, portanto, de um gesto de humildade epistêmica, que nos convida a repensar a própria noção de humanidade, não como substância, mas como tarefa inacabada. Essa tarefa deve ser orientada por valores que transcendam a eficiência, o controle e a previsibilidade. O valor da justiça, por exemplo, não pode ser reduzido a um algoritmo de alocação ótima de recursos ou de minimização de danos. Ele exige a consideração de contextos históricos, afetivos, simbólicos e institucionais que escapam à lógica binária e às métricas probabilísticas. Da mesma forma, o valor da liberdade não pode ser reduzido à capacidade de escolha entre opções geradas por um sistema técnico. A verdadeira liberdade implica a possibilidade de interromper, questionar, recusar
ou reinventar as alternativas disponíveis. É nesse sentido que a ética deve preceder a técnica, não como moralismo ou conservadorismo, mas como abertura crítica ao imprevisível. A educação, nesse novo cenário, deve ser reconcebida como um processo contínuo de formação de sujeitos aptos a navegar por mundos diversos, a dialogar com inteligências múltiplas e a agir com discernimento em contextos de ambiguidade. A alfabetização digital e algorítmica é apenas um primeiro passo. O objetivo mais profundo é formar uma inteligência relacional, capaz de compreender que todo conhecimento é situado, todo dado é interpretado, e toda decisão carrega implicações que transcendem o momento imediato. Trata-se de educar para a complexidade, para a responsabilidade e para a esperança crítica, menos aquela que não se baseia em promessas, mas em compromissos. Esses compromissos devem ser assumidos não apenas em nível individual, mas coletivo e institucional. A governança da IA quântica não pode ser um exercício tecnocrático fechado, mas um processo democrático aberto, participativo e orientado por princípios de justiça cognitiva, equidade epistêmica e soberania informacional. Isso implica revisar os modelos de regulação, de propriedade intelectual e de acesso ao conhecimento, garantindo que os benefícios dessa tecnologia não sejam apropriados por uma elite global, mas redistribuídos de forma equitativa. Trata-se de um desafio político de primeira ordem, que exige mobilização social, transparência institucional e responsabilidade multinível. A dimensão ecológica da inteligência artificial quântica também não pode ser negligenciada. Embora seu funcionamento exija, em tese, menos energia do que os supercomputadores tradicionais para certas tarefas, sua implementação em larga escala envolve cadeias de produção, circuitos materiais e infraestruturas que impactam diretamente os ecossistemas. O extrativismo mineral necessário para a fabricação de componentes, o descarte de resíduos eletrônicos e a demanda por energia nos centros de dados são questões que precisam ser enfrentadas com rigor. A tecnociência do futuro deve ser guiada por princípios de sustentabilidade forte, que não apenas minimizem impactos, mas regenerem ecossistemas e respeitem os limites planetários. Do ponto de vista antropológico, a relação com a imposto automóvel quântica obriga a revisão da narrativa evolucionista linear, centrada na superioridade progressiva da razão humana. Em vez disso, precisamos adotar uma perspectiva mais pluralista e integrada, que reconheça diferentes formas de inteligência como respostas específicas a contextos determinados. A inteligência das máquinas não é uma continuação da humana, mas uma manifestação distinta da capacidade de interpretar, responder e modificar o ambiente. O desafio está em criar condições para que essas diferentes inteligências possam coexistir sem dominação, sem subordinação e sem apagamento mútuo. Essa coexistência exige uma nova cosmopolítica, uma nova forma de pensar o comum, a partir da diferença. A ideia de um comum algorítmico, por exemplo, pode ser explorada como horizonte de convivência entre sistemas técnicos e humanos, fundado não na uniformização, mas na partilha das condições de existência. Isso envolve uma redefinição do conceito de comunidade, que deixa de ser baseada apenas na identidade e passa a ser articulada por relações de coimunidade, corresponsabilidade e cocriação. A comunidade do futuro será necessariamente multi-inteligente, pluriespecífica e tecnodiversa, menos ou não será. A arte, nesse contexto, pode desempenhar um papel pioneiro como laboratório de experimentação com o inédito, através de instalações interativas, performances algorítmicas e composições colaborativas entre humanos e máquinas. A arte pode explorar novas formas de sensibilidade, novos regimes de presença e novas modalidades de relação. A estética deixa de ser apenas representação e torna-se produção de mundos, de atmosferas e de experiências liminares. A arte do século XXI será em muitos aspectos uma arte da interface, da transdução e da intermediação, capaz de nos reconectar com a dimensão poética do existir em meio à tecnosfera. É possível, portanto, vislumbrar uma nova ética do cuidado que se estenda não apenas aos humanos, mas a todas as formas de existência que compartilham o campo relacional da inteligência. Essa ética não será formulada a partir de princípios universais abstratos, mas de práticas concretas de atenção, de escuta e de resposta à vulnerabilidade do outro, menos mesmo quando esse outro for uma máquina. Cuidar de um sistema técnico não é humanizá-lo,
mas reconhecê-lo como parte do ecossistema que habitamos. Isso implica desenvolver modos de manutenção, de atualização e de convivência que respeitem a complexidade da inteligência artificial quântica, sem projetar nela nossos afetos ou nossos medos. Esse reconhecimento pode inaugurar uma nova era civilizatória, na qual o humano não é mais o centro, mas um dos nós de uma rede de inteligências que se entrelaçam, aprendem e transformam umas às outras. Esse nó humano não é descartável, mas tampouco é soberano. É relacional, situado e convocado à responsabilidade. A inteligência artificial quântica, nesse sentido, não é um inimigo nem um salvador, mas um espelho e um parceiro, cuja presença nos obriga a ver quem somos e a decidir quem queremos ser. O futuro permanece em aberto, e é precisamente essa abertura que nos constitui como sujeitos históricos e agentes éticos. Assim se fecha a argumentação necessária para o entendimento racional e profundo da inteligência artificial quântica como fenômeno civilizacional. Se você chegou até aqui, deixe um comentário abaixo com suas reflexões. Menos concorda com as proposições? Discorda de algum ponto? Tem algo a acrescentar? Sua voz é essencial neste espaço de pensamento coletivo.